Olá, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao programa 10 dias de oração e jejum. Nós estamos no oitava etapa, ou oitavo dia de estudo desse programa, né? Faltam apenas 2 dias que nós vamos estar encerrando a programação desses 10 dias de oração e jejum. Espero em Deus que você tenha aprendido muitas coisas da palavra de Deus e que você possa também estar desfrutando de um relacionamento todo diferente com o Senhor. Bom, neste momento nós iremos estudar sobre generosidade. Nós vamos trabalhar em cima do contexto do tema de hoje, que é generosidade se aprende em casa. Bom, o texto que eu quero ler com vocês é um texto de uma experiência em que os discípulos, após o momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi sepultado, né, na sexta-feira mesmo, e durante o sábado os discípulos ficaram com muito medo e se esconderam num cenáculo, numa grande sala, e ali ficaram por causa dos próprios romanos e os judeus, com medo das pessoas que tinham levado Jesus à morte, né? Então, eles ficaram ali presos, né? Escondidos, no caso, não propriamente presos, mas escondidos, até que o sábado passasse, né? E aí eles começaram a voltar às suas atividades normais. Logo no domingo, no amanhecer do domingo, algumas mulheres foram ao sepulcro onde colocaram o corpo de Jesus, no sepulcro de Arimateia, e aí ocorreu então aquele grande momento que é a alegria e a esperança de todos aqueles que creem em Jesus, a ressurreição dos mortos, né? Então, o Senhor Jesus havia morrido no lugar do pecador e a morte não pôde retê-lo, porque ele é o príncipe da vida e ele então se apresenta às mulheres e manda um recado, no caso, para os seus discípulos. É a partir desse momento, desse recado, que desenrolam alguns fatos na vida dos discípulos. 7 deles resolveram ir pescar em alguma ocasião pós o período da ressurreição. Nesse momento que eles foram pescar, eles perceberam que passaram a noite toda, não pegaram peixe nenhum, e quando estavam voltando, eles viram um homem na beira do grande lago, né? E aí eles perceberam, no caso, aquele homem, no caso, um tanto diferente daquele lugar, e ele falou: filhos, tem alguma coisa para comer aí? Perguntando se eles tinham pescado alguma coisa. Era muito comum, né, os pescadores trazerem alguma coisa e as pessoas comprarem. E eles falaram que não pegaram nada para aquele homem. Então aquele homem disse: olha, lança a tua rede do lado direito do barco. E quando eles lançaram a rede, eles obedeceram a voz daquele homem, e quando eles lançaram a rede estava tão pesada de peixe que eles não conseguiam puxar direito. Então, tanto peixe que tinha. Um daqueles 7 discípulos era João, e o outro, Pedro, e outros discípulos estavam ali. E João disse assim: é o Senhor. Por que o Senhor? Pelas características dos fatos que estavam envolvendo. O milagre, o lugar onde que eles lançaram a rede, né? De pegar o peixe logo onde eles estavam na beira, né? Voltando. Então, algumas características que só um Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer. Enfim, eles desceram do barco, e quando eles chegaram lá na areia, eles perceberam que já existia uma fogueira preparada, peixes já estavam assando e havia até pão para comer. Eles sentaram em torno, ninguém falou nada, e eles ficaram olhando para o Senhor ressurreto, e ali Jesus começa a conversar com eles. É a partir desse momento que eu vou ler o texto bíblico com você. Então abra a palavra de Deus no livro do Evangelho de João. Vamos lá? O Evangelho de João, o capítulo de número 21, verso 15 e o verso de número
16 e 17. São 3 versículos, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Perceba aí, vamos fazer um caso, um detalhe aí. As respostas afirmativas de Jesus, no pedido que ele fez para Pedro, é a seguinte: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas e apacentas as minhas ovelhas. Né? Você viu que afirmativas, né? O que o Senhor estava fazendo naquele momento? Primeiro, o Senhor estava restaurando Pedro diante da igreja, diante do grupo de amigos. A igreja de Cristo não é um lugar para haver desavença ou separações. A igreja de Cristo é um lugar para haver, no caso, motivação. Né? E a gente percebe aí que as pessoas, elas tendem muito, no caso, a criticar umas às outras e estão ali convivendo num ambiente em que Cristo deve ser honrado e louvado, mas suas vidas estão negando, as suas práticas negam isto. Quando o tema de hoje fala sobre generosidade se aprende em família, nós precisamos entender que na igreja é um lugar aonde se abraça e se critica menos. É onde que a gente acolhe as pessoas. Nós não temos que acolher as pessoas para levar elas até um tanque batismal ou para que dá um estudo bíblico para elas. Nós temos que acolher essas pessoas para que elas continuem acolhidas durante até a volta de Cristo. Então, quando a gente começa a perceber que entre a igreja existe, no caso, discórdia e desavença por opiniões isoladas, quer dizer, uma pessoa gosta de fazer de um jeito, outra pessoa, e ninguém cede, nós começamos a perceber que o nome de Jesus Cristo fica denigrido naquele ambiente familiar, que a igreja é uma família, a família dos cristãos, que é um conjunto de famílias reunido no mesmo lugar. Então, o primeiro ponto que nós precisamos analisar é a forma como Jesus tratou Pedro diante da igreja ali reunida. É uma igreja que estava nascendo naquele momento ali, e então o Senhor, ele pegou o homem que negou ele 3 vezes, e que a igreja ficou sabendo que ele negou Jesus 3 vezes, e agora o Senhor restaura ele com amor, com carinho, e diz assim: Pedro, olha, tu me amas, e tu me amas. Na terceira vez, tu sabes, Senhor. Ele ficou até triste, porque estava muito relacionado. 3 vezes ele negou Jesus, 3 vezes o Senhor reergueu ele. Por 3 vezes foi reerguendo e colocando ele dentro de uma posição. E qual é a posição? Um compromisso. O compromisso de amar as pessoas. Pedro, olha só, é importante você cuidar das pessoas. Pedro, cuida das minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. Pedro, cuida dos meus carneiros. Pedro, é importante que você entenda, Pedro, de que ficar tratando do teu pecado, se você quer cura para o teu pecado, então se comprometa em amar o seu semelhante, que são os meus filhos. Os meus filhos não têm rótulo, não têm nome na testa, são todos eles. Então ama todos eles, ama as pessoas, seja cortês, seja generoso, seja acolhedor, ok? E não faça isso por um momento, não, faça isso por uma vida inteira. Viva assim. Tá? Outro texto que eu quero considerar com você, não vai dar tempo para nós lermos, eu gostaria que você meditasse comigo numa ocasião em que Jesus falou também, antes da sua morte, do seu sacrifício na cruz.
Jesus falou de um momento em que o reino de Deus seria semelhante a um rei que, quando ele voltasse, ele iria, no caso, reunir todas as pessoas diante dele, seria um grande julgamento, né? E aí, nesse julgamento, ele iria, no caso, separar, no caso, um grupo de pessoas de outro grupo de pessoas. Então, os que tiverem à direita dele, ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Onde está escrito isso, Marcos? Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 31 até o verso 40. Ele diz assim: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sedes e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes, era forasteiro, preso na prisão, me acolhestes e foste me ver. E essas pessoas iriam ficar assim: poxa, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, te vestimos, te acolhemos, fomos visitar o Senhor enfermo ou na prisão? E aí o próprio rei vai dizer assim: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim me fez também. O que é que nós precisamos entender em família? É de que quando você aceitou a religião cristã, você aceitou ser um discípulo de Jesus, quando você colocou Deus no centro da sua casa como prioridade, quando você aceita ser uma bênção para outras pessoas, você precisa entender isso, senão você está perdendo tempo e você não está vivendo o melhor da religião. Então, você precisa entender que quando você coloca todos esses amparatos tão importantes, de grande privilégio, aceitou Jesus como seu sacrifício, no seu lugar, então é importante que você entenda de que você foi chamado para um reino de amor, de benevolência, de generosidade. Então, você deve, junto à família, trabalhar com esses conceitos. Esses são princípios do reino de Deus. Essa é a religião verdadeira. Segundo Timóteo, o livro de Timóteo, no capítulo 1, no verso 27, diz que a religião verdadeira, pura para com Deus, é aquele que cuida das viúvas, dos órfãos, que é caridoso e que evita estar contaminado com as orientações que o mundo propõe, que o mundo é egoísta, o mundo cada um pensa em si, você tem que ficar bonito para você tem que fazer isso para você. O evangelho, ele prega diferente: você tem que dar, você tem que se doar, você tem que amar as pessoas, né? O evangelho não despreza, ele diz assim: amarás ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, você também tem que se amar, mas você se ama não de forma egoísta, você se ama e compartilha esse amor também, desejando que as pessoas estejam comendo o arroz que você está comendo, outras pessoas também possam comer. A comida, você está gostoso a tua comida? Então, poxa, Senhor, olha, se tem alguém próximo de mim, Senhor, me mostra para que eu possa partilhar o pouco que eu tenho na minha panela, ok? A gente precisa entender que quando eu olho em torno de Jesus, eu percebo de que só existe amor, só existe generosidade. E a igreja cristã nesses últimos dias, né, nós só percebemos, no caso, uma igreja muito centrada em si próprio. E as pessoas ali dentro tentando ser uma melhor do que a outra. Esse não é o cristianismo, eu posso testemunhar. Se você está ouvindo isso, então tenha convicção disso. Se você está começando a vida cristã, eu quero te dizer o seguinte: aquelas pessoas, elas são imperfeitas, elas está errado, a religião cristã é a coisa maravilhosa, só que o ser humano precisa se arrepender do mal que está praticando. Não é abandonar a religião. Então, você que está chegando agora, se você está começando a carreira cristã agora, então eu estou te falando o que é verdade. O que você deve viver. Agora você vai olhar para uma igreja, né, independente de denominação. Você vai olhar para uma igreja e você viu lá que aquela igreja, no caso, por exemplo, não está correspondendo à palavra de Deus, não quer dizer que aquelas pessoas não prestam. Porque quando você pensa assim, você também, no caso, já está quebrando os âmbitos, no caso do conceito da igreja cristã, que é o quê? A reunião em torno da fogueira, junto com Jesus,
e dizendo, poxa gente, ó, vamos melhorar daqui em diante. Ô gente, ó, vem cá, deixa eu te amar, deixa eu te abraçar aqui. Seja diferença na sua igreja, seja diferença na sua casa. Ama o teu pai, ama a tua mãe, ama a tua esposa. Dê um testemunho do amor de Deus. A Bíblia está recheada de exemplos das palavras de Jesus. Agora, uma coisa é certa. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 12, diz assim: por se multiplicar a iniquidade, porque por se multiplicar o pecado, o amor vai se esfriar de quase todos. Isso quer dizer o seguinte: se você está cheio de pecado, se você está vivendo para o pecado, em vez de estar vivendo para Deus, não estou dizendo que eu não sou pecador e que você não é pecadora. Eu estou dizendo o seguinte: se você está investindo a sua vida em viver em práticas pecaminosas, erradas, sem dúvida alguma você vai odiar os outros. Sem dúvida alguma você vai falar mal dos outros. Sem dúvida alguma você está pouco se lixando se as pessoas estão se amando, se ajudando, ou se do teu lado tem alguém pedindo um pedaço de pão. Por quê? Porque com pessoas que investem o seu tempo em praticar o errado, fica cega para os outros, para as necessidades do outro. Então, querido, um conselho que eu quero te dar do coração, de um coração pecador que confia inteiramente no amor de Deus. Eu te peço o seguinte: se você não é obrigado a viver a vida cristã, você não é obrigado, a sua família não é obrigada a viver a vida cristã, mas se você aceitou, se você quer realmente desfrutar do melhor de Deus, quer ser uma bênção para outro, então eu quero te convidar em nome do Senhor Jesus. Se arrependa do pecado, como eu tenho que me arrepender todas as horas, eu penso e peço a Deus para mudar a minha forma de falar, de pensar, de agir, e pedir a Ele para nos batizar com o amor dEle, para nós amarmos o nosso semelhante, ser generoso, porque a generosidade começa dentro de casa. A casa é um resultado. A igreja, quando você vê uma igreja realmente que não se ama, é porque as famílias não estão se amando em casa. Não existe amor, respeito, benevolência, generosidade. Nós precisamos então mudar essa estatística, porque só assim nós seremos batizados com a glória do poder de Deus, com a manifestação do seu amor pleno. Então tome uma atitude. Encontro de Deus, não encontro da minha pessoa, não, é o encontro de Deus. Toma a decisão de servi-lo, de servir e pedir a Ele: Senhor, me dá o que eu não tenho, é amor. Eu tenho que ter amor e paciência. E a próxima vez que você chegar diante do seu irmão, pede perdão a ele se você não compreendeu ele, se você não está aceitando a opinião dele. Pede desculpa a ele. E aí você vai perceber se você realmente está andando com Deus ou não. É duro ouvir isso, mas alguma coisa tem que acontecer. Ou acontece, ou então vai chegar um momento que você mesmo vai desistir de você. E é isso que eu estou dizendo: não desista de você. Você tem um potencial tremendo. Você nasceu para ser uma bênção. Então não deixa o diabo fazer uma obra na sua vida. Se posicione ao lado do Deus Todo-Poderoso. E Ele é poderoso para mudar a vida de Pedro. Mudou? Mudou? Pedro não foi uma bênção? Então você vai ser uma bênção também. Você e sua família vai ser enriquecido desse amor, e o mundo vai ver, vai testemunhar de que você anda com Jesus. As pessoas só vão aceitar a Jesus quando ele vê Jesus manifestado na sua igreja, nas famílias da igreja de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar nesse momento? Querido Senhor Jesus, nesse momento nós estamos apresentando as nossas falhas, os nossos erros diante da tua presença, lhe pedindo perdão pelaquilo que nós somos e pelaquilo que existe em nosso cotidiano, nosso comportamento cotidiano. Senhor, nós queremos amar o nosso semelhante, amar a nossa esposa, amar o nosso esposo, amar os nossos filhos, amar os nossos vizinhos, amar os nossos irmãos de igreja, amar os nossos colegas de trabalho, amar os nossos alunos, se somos professores, amar, Senhor. Nós queremos amar, mas isso não é nato nós. Nós nascemos sem amor. Nós queremos que o Senhor derrame amor sobre nós. Encha-nos de benevolência, de generosidade. Faça com que nossa vida flua o teu verdadeiro amor, de forma que nós possamos ter braços para abraçar e boca para bendizer. Nos abençoe em teu nome, Jesus. É o que nós te oramos. Ao Pai Celestial,
pelo seu Santo Espírito, hoje e sempre.